Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante. É um vídeo que fala sobre o favor de Deus. O favor de Deus, queridos, é algo que, quando ele te envolve, é como se você pegasse um vento que te empurrasse em direção ao progresso. O favor de Deus é algo extraordinário. É quando você começa a colher mais do que plantou. É quando você recebe além do que você merece. Mas como é que o favor de Deus acontece para algumas pessoas e não ocorre para outras? Será que existe algum segredo, alguns segredos para que nós recebamos o favor de Deus, para que nós mantenhamos o favor de Deus, para que nós ampliemos o favor de Deus e para que Deus possa perpetuar o favor de Deus na nossa vida? Será que existe alguns segredos? Existe sim. Hoje eu quero apresentar para vocês 7 segredos para nós termos o favor de Deus. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir, para compartilhar e se não se inscreveu ainda no meu canal, que você se inscreva e curta o sininho para poder receber as notificações, tá bom? Esta palavra, gente, é muito importante, tá bom? Estou aqui olhando para a janela, está caindo uma chuvinha e estou me sentindo muito favorecido por Deus para poder compartilhar essa palavra aqui com vocês. Bom, eu quero começar dizendo que o favor de Deus é um dom que Deus nos dá, que aparece perante os homens, tá? Por exemplo, José. José é uma figura que teve muito favor da parte de Deus. Ele tinha o favor do seu pai, ele era o mais querido dos filhos. Mesmo tendo sido traído pelos irmãos, ele teve o favor de Potifar. Mesmo tendo sido traído pela esposa de Potifar, ele acabou indo para a cadeia e teve o favor do carcereiro. Mesmo tendo sido traído por aqueles 2 prisioneiros dos quais ele interpretou os sonhos, ele acabou tendo o favor do faraó e se tornou o governador do Egito. Tudo isso por quê? Por causa do favor de Deus. Agora, gente, o favor de Deus é algo que a gente deve cultivar, regar, adubar. Nós devemos proteger esta atmosfera, porque quando ela permanece na nossa vida, todas as coisas vão concorrer para o nosso bem. Amém? Então, primeiro, você tem que ter consciência de que não é porque você é maravilhoso, que você é o top de linha. Claro que você tem que trabalhar, você tem que fazer a tua parte, mas o que garante o favor de Deus e o teu sucesso é Deus fazendo com que o sobrenatural conspire a teu favor. A segunda reflexão que eu quero fazer a respeito do favor é que o favor é sempre uma consequência da integridade. Gente, José foi fiel ao pai dele, sempre fiel. Quando o pai dele mandou ele ir até o campo onde os seus irmãos estavam, ele foi em obediência e fidelidade. Os irmãos dele não gostavam dele, viviam, maltratando ele. E, no entanto, ele foi em obediência ao pai. Pagou um preço? Pagou. Foi jogado no poço, vendido depois para o Egito. Mas Deus era com ele, o favor de Deus era com ele, porque José era fiel, tanto ao seu pai, quanto fiel a Deus. Depois, quando ele teve uma oportunidade, se tornou o mordomo, vamos dizer, o chefe da casa do Potifar, que era o chefe da guarda, e ele era um jovem bonito, a esposa de Potifar ficou encantada com ele e quis se deitar com ele. Ele, por fidelidade a Deus e por fidelidade ao seu patrão, ele recusou. Quando ele recusou, a consequência foi que a mulher o caluniou e ele acabou na prisão. Mas ele continuou se mantendo fiel. E a Bíblia diz que a graça e o favor de Deus era com José até na prisão. Então, o interessante, gente, que todo mundo conhece a história de José, sabe que ele acabou como governador do Egito, mas o que caracterizou a vida de José, tirando as provas e as traições, foi a fidelidade dele. Então, quando chegou o tempo, Deus o levantou de uma forma tão extraordinária que ninguém pôde derrubá-lo mais. Então, meu querido, eu quero dizer para você, cultive na sua vida integridade.
integridade com Deus, integridade na sua família, integridade para com as pessoas que você trabalha, nos seus relacionamentos de amizades, nos seus relacionamentos de liderança espiritual. Seja íntegro, seja verdadeiro. Isto é um caminho às vezes mais longo, demora mais, mas quando uma pessoa semeia integridade, o favor vem como consequência. Tá bom? E não se esqueça, quando chegou a hora, Deus elevou José ao lugar mais alto, porque ele sempre foi íntegro perante Deus. E aqui eu quero dizer para você, vale a pena ter um coração íntegro, porque a paga disso será o favor de Deus e também dos homens. Em terceiro lugar, eu quero dizer que o favor é sempre consequência da fidelidade. Se integridade tem a ver com o caráter, com aquilo que eu sou, que você é por dentro, né? A fidelidade tem a ver com a manifestação e a expressão, né, desta integridade para com o meu semelhante, para com Deus. Eu queria citar para vocês a história, por exemplo, de Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Na história do livro de Ruth, Noemi e o seu marido deixam Belém e vão para a terra de Moabe por causa de uma seca muito grande. Quando eles lá chegam, os seus filhos se casam com duas mulheres moabitas, né, com Ruth e Orfa. Passa o tempo, elas não tiveram filhos, morre o marido de Noemi, morre os dois filhos de Noemi, sobraram só as duas noras. E nessa hora, Noemi falou, olha, eu vou voltar para minha terra, não tem mais nada que fazer aqui. Vocês podem fiquem aqui com suas famílias, seus parentes, que eu vou voltar. Orfa falou, tá bom, eu vou ficar. Mas Ruth falou, não, onde quer que tu fores, eu vou. Onde quer que pousares, ou seja, ficar, eu também pousarei. O teu Deus é meu Deus. E eu oro a Deus para que não seja nada além da morte que me separe de ti. E ela foi tão fiel que ela voltou para uma terra onde ela era considerada amaldiçoada. Mas pela sua fidelidade à sua nora, um dia ela estava lá nos campos, colhendo, né, as respigas, ou seja, as sementes, os grãos que caíam, que pela lei, né, de Moisés, os pedintes, os transeuntes podiam pegar. Ela foi observada por um homem chamado Boaz. E Boaz perguntou quem era ela. Aí disseram que era nora, né, de Noemi, e ele ficou impressionado, porque o que disseram para Boaz a respeito de Ruth é que ela era muito boa para com a sua sogra, e ela estava cuidando da sua sogra, e ela tinha voltado da sua terra para cuidar da sua sogra. E por conta disso, ele se apaixonou por ela, ele se casa com ela, se torna, gente, o seu remidor. A vida dela foi transformada, ela pôde ser instrumento de bênção para sua sogra e ainda se torna antecessora do rei Davi e do Salvador Jesus. Não é lindo, gente? Deus mudou a história de uma mulher amaldiçoada e tornou ela uma mulher de honra, tudo por conta da fidelidade que ela teve com a sua sogra. Querido, Deus é um Deus que honra aqueles que são fiéis. Muitas vezes as pessoas quebram os relacionamentos por quebrar a fidelidade. Não é isso? Dentro do casamento, no relacionamento com Deus, nos relacionamentos com os amigos, nos relacionamentos profissionais, seja fiel. Nem sempre vale a pena ganhar, sabe? Pagando o preço, para ganhar você tem que passar alguém que abriu uma porta para você, que te abençoou, não sendo fiel. E às vezes a infidelidade não é nem algo que você faz, é algo que você deixa de fazer. É você deixar de ser franco, de revelar alguma coisa, de se aproveitar de uma porta aberta que alguém te abre e sonegar a informação para essa pessoa. Isso é infidelidade. Pessoas infiéis, a porta se abre uma vez, mas depois se fecha. Pessoas fiéis, a porta que se abriu continue aberta. Então, na minha vida, eu tenho aprendido que todas as pessoas que eu honrei, que eu fui fiel, que eu obedeci os meus líderes, sempre eu tive portas abertas. Eu sou pessoas que tenho amigos de uma vida inteira. Por quê?
porque fui leal a eles e eles foram leais a mim. E quem tem um amigo sempre terá uma porta aberta. Então, lembre-se, meu querido, o favor de Deus, ele sempre é consequência da fidelidade. Amém? Bom, a quarta reflexão que eu quero fazer sobre a fidelidade, sobre o favor, é que o favor sempre começa com uma semeadura na vida dos outros. Todo investimento que você faz traz uma colheita. Se você semeou bondade, amor, oportunidade, ajuda, misericórdia na vida de alguém, esta pessoa um dia pode ser usada para abrir uma porta para você. Saiba disso. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com o ministro Sérgio Mota, o então ministro, né, da Casa Civil do governo Fernando Henrique, e ele gostava muito de mim, a gente estava conversando, e eu brinquei com ele, falei, ministro, tá mandando, hein? Ele falou assim, olha, Lamartine, eu vou te dizer uma coisa, Pozella, eu sempre fui muito fiel ao Fernando Henrique. Quando ele era ninguém, eu subia nos postes para botar as propagandas dele, sempre estive com ele. Hoje, quando eu estou aqui, todo mundo acha que eu estou mandando, eu estou aqui por causa dele. Eu sei que é ele quem precisa crescer e não eu. Eu ouvi aquilo e falei, uau! Na hora que o presidente Fernando Henrique se tornou presidente, quem ele chamou? Ele chamou o homem que semeou na vida dele, que foi fiel na vida dele. Então, eu quero dizer para você, semeie coisas boas, faça bons amigos, muitas vezes até perca por causa de um amigo, de uma pessoa que você ama. Por quê? Porque um dia esta semeadura pode te trazer uma colheita. Pessoas que crescem e têm sucesso passando outros para trás, pode até ganhar por um tempo, mas as portas se fecham. Agora, aqueles que semeiam boas coisas no reino de Deus, na palavra de Deus, né, para a glória de Deus, para os propósitos de Deus, mas também nos relacionamentos profissionais, sociais, amigos, familiares, essa pessoa vai colher o favor de Deus. Tá bom? Gente, a quinta reflexão que eu quero fazer com vocês é que o favor, ele é sempre sazonal. O que eu quero dizer com sazonal? Há tempos que você vai colher frutos, há tempos que você vai só semear. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não desfalecemos. Você percebe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Por que ele está dizendo que você não deve se cansar de fazer o bem? Porque às vezes dá preguiça. Às vezes você faz o bem para alguém e a pessoa te retribui com o mal. Às vezes você é fiel, a pessoa é infiel. Às vezes você é leal, a pessoa é desleal. Às vezes você abre portas e a pessoa sonega bênçãos quando chega na tua vez de receber. Isso acontece muito no mundo. Agora veja, o que acontece? Se você não se cansar de fazer o bem, a Bíblia está prometendo que no tempo certo você vai colher. Você vai ceifar. E diz, se não desfalecemos. Ou seja, se você não mudar de ideia no meio do caminho. Então, se a pessoa for infiel com você, não comece você também a ser infiel. Se a pessoa não agiu bem com você, haja bem com ela. Porque às vezes, meus queridos, Deus ele vai te dar, não é daquela pessoa para quem você fez o bem, ele vai dar por outra. Eu já vivi bastante para saber sobre esta lei da semeadura e da colheita. Então, se você está semeando e ainda não está colhendo, espere que ao seu tempo você vai colher. Amém? A seu tempo, Deus vai fazer com que venha uma grande colheita. Mas, se você não se cansar e não se desfalecer. Porque o indivíduo que desfaleceu falou, quer saber? Estou cansado de fazer o que é certo, agora, a partir de agora, é assim. E aí procura, né, um atalho para chegar ao propósito até o fim, mais rápido. O que acontece? Tudo bem, você pode ganhar aquela guerra, você pode ganhar aquele negócio, mas a porta se fecha em outras áreas.
eu tenho aprendido na minha vida que todas as vezes que eu pago o mal com o bem, a bênção virá. Se não daquela pessoa para quem você fez, virá por Deus através de outras pessoas. Então, espere, porque o favor é sazonal. Tem hora que as coisas não vão dar certo, mas se você for firme e permanecer fazendo bem, Deus vai trazer o seu favor. Gente, a sexta reflexão a respeito do favor é que o favor sempre tem um propósito divino. Deus está sempre adiante de nós. Ele te dá dons, ele te dá oportunidades, ele coloca o tempo favorável diante de você. O que você precisa entender é que esse favor tem um propósito. Se você começa a buscar aquilo que o favor está te levando por aquilo mesmo e não para o propósito, aí o favor de Deus sai da tua vida. Entendeu? É assim que funciona. Quando você recebe um dom, quando você recebe um talento, quando você recebe vamos dizer, uma prosperidade, quando você recebe uma oportunidade, você tem que entender que aquilo não é só para você enriquecer, só para você usufruir. Aquilo é para que Deus seja glorificado através daquilo que Ele te deu. Então, isso é muito importante. Quanto mais você usar o que Deus está te dando, o favor dele, para o seu propósito, mais o favor virá, mais forte virá, com mais intensidade virá, e o céu é o limite. Amém? Agora, quando a pessoa começa a ganhar muito, começa a prosperar, e começa a achar que não, aquilo é meu, e começa a sentir dor, né, quando tiver que compartilhar, bom, Deus fala, tá bom, você não quer, você não entende o propósito, a fonte vai secar. Tá bom? Bom, a última reflexão que eu quero fazer com vocês a respeito do favor é que o sucesso aumenta o favor. Eu vou explicar. O favor traz o sucesso, mas o sucesso aumenta o favor. Lá em Atos capítulo 28, Paulo estava navegando, indo em direção a Roma, houve uma tempestade no mar, o navio espedaçou, ninguém morreu, e eles todos acabaram, né, chegando na ilha de Malta. Estava muito frio, era o inverno, e eles se achegaram até uma fogueira onde tinha alguns bárbaros, gentios, e quando eles estavam lá, uma víbora, uma cobra veio e picou a mão de Paulo. Então, naquele momento, os bárbaros olharam para ele, eu vou ler para vocês, mas eles olharam e falaram, esse camarada, né, ele está de urucubaca aí, não é possível. Ele deve ser um assassino, porque ele já sobreviveu ao naufrágio. Veio para cá em segurança e veio uma víbora aí e picou. Eu vou ler para vocês. Quando os bárbaros viram, está lá em Atos 28, versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Percebe, gente? As pessoas quando olham para você no fundo do poço, eles sempre vão te julgar mal. Ah, tá em pecado. Ah, tá passando por isso porque não obedeceu a Deus. Não é isso? É isso que acontece na maioria das pessoas e dos casos. Foi isso que aconteceu com Jó. Os amigos de Jó diziam, ah, você está em pecado. Diga aí o que você fez de errado. E ele dizia, eu não fiz nada. Eu sempre fui fiel a Deus. Não, você está em pecado. Mas, mesmo aconteceu com Paulo. Não, esse camarada deve ser um assassino. Ia morrer no mar, foi salvo, mas a justiça de Deus não deixou ele sobreviver. Vai morrer pela cobra. Aí ficaram olhando. Quando ele não morreu, continuou bem, saudável, eles mudaram de ideia. Bom, pera lá. Ele não morreu no naufrágio, não morreu com a víbora, ele deve ser Deus. Ou seja, as pessoas começaram a admirar a Paulo por conta do favor de Deus que estava sobre ele. Então, o que eu quero dizer com você, para você? Quando você estiver vivendo um momento difícil, eu disse que o favor de Deus é sazonal, né? Tem momentos que ele não vem, que ele não aparece.
Não desista. Continue firme, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, porque no tempo oportuno virá o tempo da colheita. Mas, por outro lado, quando você tiver num momento de sucesso, da abundância, e vier mais sucesso, não confie demais naquilo que você recebeu. Lembre-se, o favor é de Deus. Paulo, ele disse para eles, nada disso, gente. Eu não sou nem o assassino, mas também não sou Deus. Eu sou só um homem diante de quem o favor de Deus está e sobre quem a graça de Deus está. E aí ele teve uma oportunidade de falar do amor e da graça de Jesus. Então é isso, meus queridos. Eu quero dizer para vocês que Deus tem prazer em derramar o seu favor, mas o favor de Deus sempre está atrelado a esses 7 princípios. Quero te sugerir que você ouça mais vezes esse vídeo para incorporar, para aprender e, sobretudo, para colocar em prática. Se você os colocar, eu tenho certeza que o favor de Deus vai te alcançar. Agora, queridos, eu também quero pedir que você compartilhe esse vídeo e mande para as pessoas, para que ele seja instrumento de bênção para muita gente. Amo muito de vocês, de coração. Um beijão para todo mundo.